Olhe para as grandes catedrais de hoje. Olhe para os jatinhos particulares, ternos de grife, os palcos iluminados e a teologia que transforma a fé em um balcão de negócios. Agora, feche os olhos e viaje no tempo. Vá até uma cela fria e úmida em Roma. Lá está o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, vestindo trapos, esperando a decapitação, como a igreja que começou no martírio se transformou no maior negócio do século XXI. O apóstolo Paulo não tinha conta bancária, não pedia ofertas para enriquecimento próprio e não vendia milagres. Em 2 Coríntios 11, 27. Ele descreve sua jornada em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O motor da igreja primitiva era o amor a Cristo e a verdade, custasse o que custasse. Eles davam a vida pelo evangelho, em vez de fazer do evangelho o seu sustento. Paulo trabalhava arduamente para sustentar a si mesmo e aos seus companheiros, a fim de não depender financeiramente das comunidades cristãs e nem ser um peso para os irmãos. O apóstolo Paulo trabalha fazendo tendas, costurando tecidos grossos e couro, cortando e talhando madeiras. Podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 2:9, onde Paulo lembra aos irmãos o seu trabalho e fadiga. Ele relata que trabalhava noite e dia para não ser pesado a ninguém enquanto pregava. E também em 2 Tessalonicenses 3:8, ele reforça que não comeu o pão de graça na casa de ninguém, mas labutou para provar seu próprio sustento. Mas o aviso já tinha sido dado. Paulo alertou em Atos 20:29, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Como eles entraram? Através da nossa própria negligência. Paramos de examinar as escrituras como os bereanos em Atos 17:11 e começamos a buscar líderes que satisfizessem nossos próprios desejos de riqueza fácil. Exatamente como profetizado em 2 Timóteo 4:3. Onde homens teriam coceira nos ouvidos por falsas doutrinas, o apóstolo Pedro foi ainda mais cirúrgico sobre o que nós vemos hoje em muitas telas e altares. Em 2 Pedro 2:3, ele escreveu: movidos por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. A fé virou um produto, o crente virou cliente, o templo virou empresa. O sangue de Cristo, que comprou a igreja, foi substituído por barganhas financeiras falsas. Os irmãos, a pergunta que ecoa na história não é apenas como eles chegaram lá, mas por que nós permitimos. A coroa que Cristo carregou era de espinhos, não de ouro. O evangelho não é uma chave para abrir cofres terrenos, é o poder de Deus para abrir as portas da eternidade. Se a sua fé precisa de dinheiro, de carros importados e de promessas de riqueza para se manter de pé, você não está seguindo o Espírito de Cristo que o verdadeiro apóstolo Paulo nos ensinou. Você está seguindo os vendilhões do templo que Cristo expulsou com o chicote nas mãos. João 2:15. Chegou a hora de limpar a casa. Chegou a hora de rasgar as falsas promessas e voltar à simplicidade da vida espiritual em Cristo. Se você cansou do teatro, se a sua alma clama pela verdade nua e crua que liberta de verdade, eu te convido agora, não feche este vídeo, não ignore esse chamado, compartilhe esta verdade com alguém que foi cegado pelo brilho do falso ouro. Voltemos ao evangelho puro. Voltemos a Cristo. Porque o preço já foi pago e não foi com ouro ou prata, mas com o sangue precioso do Cordeiro